Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Eu sou o professor Jonas Magalhães, da disciplina Política e Direito aplicados à educação, e eu estou gravando esse vídeo para fazer aí uma recapitulação, né, uma revisão dos conteúdos do quarto bimestre, tá? Então, vou gravar 3 vídeos. Esse primeiro vídeo é sobre o tema 1 da nossa apostila, que vai cair na prova, né? E o tema é as mudanças do ensino médio no Brasil, tá? Então, eu vou projetar aqui um slidezinho e vou tentar fazer uma revisão de uma forma bem sucinta, para que seja um vídeo não muito longo, mas que sirva como material de estudos para vocês também, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar sobre o tema das mudanças do ensino médio no Brasil. Esse tema é o tema que está no texto 1 da apostila do quarto bimestre. O ensino médio no Brasil, como eu falei com vocês na primeira aula, lá do dia 10, é o nível de ensino que mais sofreu mudanças na educação brasileira, né? Essas mudanças aconteceram ali desde a década de 1940, principalmente, e elas estão relacionadas com o fato do ensino médio ele sempre alterar, assim, entre objetivos para os adolescentes e jovens mais voltados para o trabalho, né, para a formação profissional, ou para objetivos mais voltados para a preparação e continuidade dos estudos na universidade, que é a formação geral ou propedêutica. Então, sempre houve uma disputa entre como deveria ser o ensino médio, e isso ocasionou as várias mudanças que a gente observou aí ao longo da história, que a gente vai detalhar um pouco mais nos slides a seguir, tá? Importante lembrar que o ensino médio já foi chamado também de ensino secundário ou ensino de segundo grau. A gente vai ver em que épocas que isso aconteceu, tá? Então, a primeira grande mudança no ensino médio foi realizada em 1942, durante o governo do Getúlio Vargas. Foi uma reforma chamada Reforma Capanema, porque foi realizada pelo ministro da Educação à época, que era o Gustavo Capanema. E ele estabeleceu várias leis orgânicas do ensino primário, do ensino secundário, do ensino normal, do ensino agrícola. E a lei específica do ensino secundário, que é o correspondente ao ensino médio, hoje, foi a Lei Orgânica do Ensino Secundário, Decreto-Lei 4.244, de 9 de abril de 1942. Claro que não é preciso decorar, né, o número da lei e tal, mas é importante vocês saberem que toda lei tem um número. E era um currículo, currículo que era bastante extenso, tinha um caráter meio enciclopédico, né? A gente viu que tinha grego, latim, era dividido ali num ciclo inicial, que se chamava ginasial, que era para os dois, para todos, né? Era comum a todos. Depois se dividia entre clássico e científico, e ele possibilitava o acesso ao ensino superior, né? Então, ele foi muito procurado pelas classes médias, principalmente, enquanto que as classes mais pobres procuravam a formação profissional, que era regulamentada por outras leis orgânicas, né? E não davam acesso ao ensino superior. Está um pouquinho pequeno aqui, mas vocês podem olhar aqui no canto esquerdo, vejam que isso é toda a estrutura do ensino primário, está lá em cima, em laranja, e do ensino pós-primário. Aí você tinha ensino secundário, ensino normal, ensino industrial, ensino comercial, ensino agrícola. E o ensino secundário, vocês olhem aqui no lado esquerdo, ele dava acesso ao ensino superior, e ele era dividido em 2 grandes ciclos: o ginasial, que durava 4 anos,
e o colegial, que aqui está como colégio, que durava 3 anos. E o colegial, você podia optar, se você fazia o clássico, que era um currículo mais voltado para o domínio de línguas, né? Gramática também, ou o científico, que tinham as disciplinas mais características da formação geral, né? História, geografia, ciências da natureza, e aí sociologia, filosofia, etc. Tá? Um currículo mais parecido com o que a gente tem hoje na formação geral. Tá? Então, era uma característica do nosso sistema de ensino. Importante reforçar que apenas o ensino secundário dava acesso a qualquer curso superior. Tá? Os outros níveis dependia do curso que você queria cursar. E o agrícola não dava acesso ao ensino superior. Então, o ensino secundário, o ensino médio, ele era separado da educação profissional e normalmente era muito procurado pela classe média, né? pela população que buscava ali o acesso ao ensino superior após a conclusão do ensino secundário. Em seguida, a gente teve ali a reforma, a Lei 5692, na ditadura militar, que tinha algumas características distintas, né? Primeiro, a mais marcante, né, que impactou muito o ensino médio, foi a transformação do ensino médio a profissionalização obrigatória, tá? A Lei 5692 de 71, que foi o ensino médio instituído pelo regime militar, ele mudou o sistema que existia antes, que se chamava ensino primário e secundário, e a gente começou a dividir o sistema de ensino em ensino de primeiro grau, que ia ali de primeira a quarta série, e ensino de primeira a oitava série, e o segundo grau, que abrangia lá a primeira e a terceira série do segundo grau, né? Então, tinha essas diferenças de nomenclatura. Lembra que eu falei que era ensino primário e secundário, depois passou, pela Lei 5692, a gente passou a chamar ensino de primeiro grau e segundo grau. O segundo grau corresponde ao que hoje a gente tem como ensino médio. E aí, como eu disse, a principal mudança do ensino de segundo grau, do ensino médio naquela época, foi ter transformado o ensino médio no ensino que tinha formação geral, mas você obrigatoriamente tinha que fazer opção por um curso de nível médio profissionalizante. Então, a profissionalização era obrigatória, tanto para os sistemas públicos quanto para os sistemas privados, né? Tanto para as escolas públicas quanto para as escolas privadas. Haviam mais de 100 habilitações, mas é claro que elas não estavam disponíveis para todos, em todos os estados. Mas eram bem variadas, tinham desde auxiliar de escritório, enfermagem, técnico em edificações, contabilidade, e o curso normal, que também virou uma habilitação, que era a habilitação do magistério do primeiro grau. Tá? Consequências, reduziu-se os conteúdos da formação geral, mas as escolas privadas acabaram, de certa forma, burlando um pouco esse sistema, porque havia ainda uma grande demanda das classes médias e altas que essas escolas particulares, continuassem preparando para o vestibular, né, para o acesso ao ensino superior, para a concorrência ali com outros candidatos no vestibular. Então, foi uma reforma que foi muito criticada também à época, apesar de ter sido propagada como uma ideia que estabelecia ali uma formação profissional para todos, que, na verdade, também era uma maneira que o regime militar tinha de responder às pressões da classe média por aumento de vagas no ensino superior. Então, como não havia muito interesse em investir no ensino superior, uma forma de se compensar isso, segundo alguns estudiosos,
foi o regime militar ter estabelecido a profissionalização obrigatória no nível anterior ao ensino de terceiro grau, na época, chamado ensino superior hoje, que foi profissionalizar obrigatoriamente todos no ensino médio, tá? Então, fiquem atentos a essa informação, que é a informação mais significativa sobre a Lei 5.692. E aí a gente tem a LDB, já no contexto de redemocratização, né, superada ali o regime militar, 8 anos após a promulgação da Constituição Federal, a gente tem a aprovação da LDB, que vai estabelecer, inclusive, a nomenclatura que a gente usa até hoje, que é ensino médio. Deixa de ser ensino de segundo grau, o ensino de primeiro grau vira ensino fundamental, e aí o ensino médio é tratado no artigo 35 da nossa LDB como uma etapa final da educação básica. Então, ele volta a ter o caráter de formação geral, e não mais aquele de obrigatoriamente profissionalizar as pessoas ao final da conclusão do ensino de segundo grau, como era na ditadura. Então, a LDB restabelece a ideia do ensino médio como formação geral, parte da educação básica, ou seja, do mínimo, do básico que qualquer cidadão deve adquirir em termos de conhecimento, de formação, para vários objetivos, né? Inclusive para o trabalho, mas sem necessariamente obrigar o estudante a realizar um curso de formação profissional. As disciplinas do ensino médio foram instituídas pela Resolução 3, de 26 de junho de 98, também não é algo que vocês precisam decorar, mas que são as diretrizes curriculares do ensino médio daquele ano. Depois elas mudaram também. Nelas estavam previstas o ensino de conhecimento das disciplinas tradicionais do currículo, língua portuguesa, matemática, geografia, história, química, física, biologia, língua estrangeira, artes, educação física, sociologia e filosofia. Essas últimas 4, inclusive, eram disciplinas que, por outras leis, eram obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. Tá? Então, guardem essa informação, que também é uma informação importante. Artes, educação física, sociologia e filosofia, assim como língua portuguesa e matemática, eram obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. E o ensino médio tinha um total de 2.400 horas, 800 horas por ano. Então, durante 3 anos, 4 horas diárias, né? 4 a 5 horas diárias. Sempre esse número de horas é um número mínimo, mas você normalmente poderia associar com um ensino em turno da manhã ou da tarde, em apenas um turno, durante 3 anos. Você conseguia perfazer ali o total de 2.400 horas. Em 2016, a gente tem uma situação bem marcante na história da política brasileira, que foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff, impeachment que é hoje já tratado pela história, já era na época tratada, né, como um golpe, né, como um golpe também na democracia, da forma como foi efetuada. E após o impeachment, ou o golpe de 2016, quem assume a presidência era o vice da Dilma Rousseff, o Michel Temer, que implementou, através de uma medida provisória, uma reforma do ensino médio. Foi a medida provisória 746. E lembrem que a gente falou que medida provisória, na verdade, ela tem outro fim, né? Ela é para situações urgentes. Mas, naquela ocasião, o presidente Michel Temer, em conjunto com o ministro da Educação, que era o Mendonça Filho, instituiu uma medida provisória, medida provisória 746, para mudar o ensino médio, mudar a estrutura do ensino médio. Depois, como a medida provisória, pelo próprio nome, é provisória, né?
se discutiu essa medida e ela foi convertida na Lei 13.415 de 2017, que efetuou a reforma do ensino médio, mais uma mudança no ensino médio. E que mudança foi essa? Bom, primeiro, vocês lembram que na LDB nós tínhamos a formação geral em 2.400 horas. O que aconteceu? A formação geral foi reduzida para 1.800 horas e se criou o que eles chamaram de itinerários formativos, que era uma espécie de aprofundamento que o estudante faria após a formação geral ou em concomitância com a formação geral, em uma dessas áreas aqui que estão ao lado direito: linguagens, matemáticas, ciências da natureza, ciências humanas ou formação profissional. E aí, as disciplinas de formação geral, elas foram reduzidas, né? As obrigatórias caíram, né? Aquelas obrigatórias que a gente tinha antes, de artes, educação física, filosofia e sociologia, não deixaram de existir, mas deixaram de ser obrigatórias nos 3 anos. Ficaram apenas como obrigatórias as disciplinas de língua portuguesa e matemática. E essa é a situação que hoje vocês vivem, porque a reforma do ensino médio ainda está em vigor, apesar da gente ter uma nova lei, mas que só vai começar a ser implementada a partir do ano que vem, tá? Mas o que é importante perceber nós perdemos 600 horas da formação geral. Essa formação geral passou a ser orientada pela BNCC, que foi aprovada em 2017, então os conteúdos estavam todos descritos ali, enquanto os itinerários formativos não tinham essas descrições específicas de conteúdos. Muitas desses itinerários foram preenchidos com algumas disciplinas eletivas, né, que vocês tiveram acesso aí durante o ensino médio e pela disciplina de projeto de vida também, tá? Essa reforma foi uma reforma muito criticada. Aqui, ó, tem uma mudança, tem aqui um outro slide que mostra bem, né, as mudanças operadas com a reforma do ensino médio. A formação geral básica ficou ali com a BNCC reduzida de 2.400 para 600 horas. Você tinha disciplina de projeto de vida, as eletivas e os itinerários formativos. Mas ela foi muito criticada, tá? A distribuição por ano aqui, para vocês terem uma ideia, você tinha a formação geral poderia ser distribuída assim, né? Alguns governos fizeram isso, outros não, outros desequilibraram isso aqui. Mas o total era 1.800 horas para a formação geral e 1.200 para a educação básica. As críticas que se consolidaram em relação à reforma do ensino médio do governo Temer, com a ascensão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2023, houve uma grande pressão para se revogar aquela reforma do ensino médio. Como eu disse na aula, não houve a revogação por completo, mas uma nova lei aprovada esse ano, que é a Lei 14.945, de 2024, que foi muito discutida desde o início lá do governo Lula, promoveu algumas mudanças, tá? Uma adequação da formação, conseguiu reinserir ao currículo algumas matérias obrigatórias. Então, o novo ensino médio, agora ele é composto por 1.000 horas anuais, distribuídas em pelo menos 200 dias letivos, contando os 3 anos, tá? E qual foi a principal mudança? Tá aí um terceiro ponto. A carga horária voltada para os componentes curriculares básicos, aqueles lá da BNCC, subiu de 1.800 horas para 2.400 horas, ou seja, voltou àquele patamar que a gente tinha lá na LDB. Enquanto os itinerários formativos, a carga horária caiu de 1.200 horas para 600 horas. Então, essa foi a principal mudança do novo ensino médio, que foi aprovado este ano, que, como eu disse, vai passar a vigorar aí,
vai começar a ser implementada no ano que vem e mais efetivamente no ano de 2026. Esse quadro aqui ajuda a gente a ter uma ideia mais geral sobre essas mudanças. Ó, com a reforma do ensino médio, como é que era antes? Formação geral básica de 1.800 horas. Como é que é agora? Formação geral básica de 2.400 horas para o ensino regular e 2.100 para o ensino técnico, tá? Mas foquem na formação geral, 2.400 horas. Os itinerários formativos saíram de 1.200 horas para 600 horas no ensino regular. No ensino técnico, vai para 1.200, mas a gente também não precisa se ater a essa informação aqui. A gente está falando do ensino médio, tá? Mudança nos componentes curriculares. Como era antes, português e matemática, obrigatório em todos os anos no ensino médio. Como é que é agora com o novo ensino médio? Português, inglês, artes, educação física, matemática, ciências da natureza e ciências humanas em todos os anos do ensino médio. E o espanhol continua a ser opcional, tá? O inglês é obrigatório, o espanhol é a segunda língua opcional. Aqui, mais uma vez, de outra forma, para vocês conseguirem visualizar o currículo, né? 2.400 horas da formação geral e, do outro lado, as 600 horas dos itinerários, que pode ter ainda eletivas e projetos de vida. Bom, é isso. Sim, bom lembrar que a gente teve todas essas mudanças, estudem as características principais dessas mudanças e a gente vai ainda gravar mais outro vídeo sobre os dois outros assuntos que a gente tratou nesse terceiro bimestre, ok?